estou aqui na estrada a viajar. Olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou. Esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje há o espiritismo, revive Jesus. Foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu. Divulgou o evangelho e o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade. Divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço e a dor do mundo ao corpo te ferir, olha ao céu e lembra Paulo a velar por ti.
luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Um raio de luz nascido do alto das mãos de Jesus, percorre o espaço e vem à terra fazer-se mensagem. Que se encerra a beleza e a imagem do ensinamento do Evangelho. A mensagem deixa uma paz na gente e vai agindo igual a semente que muda o caminho onde é semeada, iluminando tudo, florindo a estrada, trazendo ao mundo mais amor e mais vida. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos e que a paz do Mestre Jesus ilumine, abençoe e proteja a todos nós. É com muita alegria que estamos aqui reunidos para conversar sobre o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, a convite dos amigos aí de Parnaíba,
do Centro Espírita Chico Xavier. Antes de iniciarmos o tema desta noite, cujo título é Não vades ter com os gentios, que façamos a nossa prece inicial, a fim de harmonizarmos o nosso ambiente íntimo, o nosso lar, harmonizarmos em sintonia com a equipe espiritual. Então, convido a todos nesse instante a fecharmos os nossos olhos, elevando o pensamento ao nosso Mestre Senhor Jesus e agradecendo a Ti, Cristo de Deus, pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos hoje em Teu santo e bendito nome. Senhor Jesus, que tenhamos nesta noite um aprendizado acerca da Boa Nova, acerca dos Teus ensinamentos imortais, Senhor Jesus, que preenche os nossos corações de esperança, de fé, de fortaleza. Ajuda, Senhor amigo, aqueles irmãos que passam por dificuldades mais urgentes. Estende a Tua luz infinita, a Tua paz, para esses corações sedentos de ouvir, Senhor, a Tua palavra de luz, de amor, que consola todos nós. Muito obrigado, Senhor Jesus, que abençoe a todos nós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Como dissemos, o tema dessa noite é um dos itens do capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Os itens 8 a 10, que tratam especificamente sobre a assertiva do Mestre Jesus, quando ele asseverou para os apóstolos: não vades ter com os gentios. Então, nós vamos hoje, nesta noite, tratar sobre esta frase que tem um profundo ensinamento moral, pedagógico, né, para todos nós, para os nossos corações. Bom, então, vejamos a passagem asseverada, tomada nota pelo evangelista Mateus. Jesus enviou seus 12 apóstolos, depois de lhes haver dado as instruções seguintes: não procureis os gentios, e não entreis nas cidades dos samaritanos. Ide antes em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. E ainda nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino dos céus está próximo. São Mateus, capítulo 10, versículos 5 a 7. Bom, pessoal, então nós grifamos algumas palavrinhas dessa frase do nosso Mestre Senhor Jesus, as quais iremos nos deter ao longo dessa conversa, que merece muita atenção, né, para que a gente possa entender, afinal de contas, quem são os gentios, quem eram os gentios, quem são os gentios na atualidade, vamos ver essa distinção, os samaritanos, né? Vamos entender sobre os 12 apóstolos, né? Na atualidade, já conhecemos muito bem, mas no nosso dia a dia na casa espírita, né? Sobre a questão de Israel, a questão do reino de Deus. Então, tudo isso permeia, está circunscrito à nossa conversa dessa noite. Então, vamos dar início, né, com essa questão. Quem eram os gentios? Né? Naquela época, quem eram os gentios, pessoal? Bom, os gentios, né, de forma geral, significava nação. E esse era o sentido originalmente aplicado a esse termo. Né? Então, quem eram os gentios? Eram todas aquelas pessoas consideradas não judeus. Né? Então,
Os pagãos também eram significado, era designado o termo hebraico, né, para falar sobre os gentios. Ora, mas se Jesus assevera para não irdes termos com os gentios, mas se temos o Paulo de Tarso, apóstolo dos gentios, né? Como é que a gente consegue entender essa situação? É o que veremos daqui a pouco. Tá bom, pessoal? Vamos seguir em frente. E quem eram os samaritanos, né? Que também está lá na frase. Vejamos, os samaritanos eram um grupo religioso que tinha conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região da Samaria e misturavam o judaísmo com outras crenças. Bom, da mesma forma nós temos a parábola do bom samaritano, né? Então, como é que Jesus, em um ponto, ele falaria acerca, né, de não irmos aos pagãos, aos gentios, aos samaritanos, mas sim em outros trechos do Evangelho nós temos compensações dessa frase, falando-nos que precisamos sim fazer essa divulgação. Tá? Bom, vejamos o que Kardec nos coloca lá nos itens de 8 a 9, né, no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos bem. Depois, há ideias que são como as sementes. Não podem germinar fora da estação apropriada, nem em terreno que não tenha sido de antemão preparado. Então, naquela época, né, os judeus, eles tinham a crença no Deus único, né, o monoteísmo. Além disso, as profecias e as escrituras asseveravam acerca da vida do Messias. Enquanto que os gentios, os pagãos, eles eram politeístas, então acreditavam em vários deuses, portanto o terreno não estava preparado de antemão, como Kardec nos coloca, né? Dando continuidade. Pelo que melhor é se espere o tempo propício e se cultivem primeiro as que germinem, para não acontecer que abortem as outras em virtude de um cultivo demasiado intenso. Então, tudo a seu tempo. O Cristo deu prioridade às ovelhas transviadas de Israel, ou seja, aqueles irmãos que estavam afastados por um determinado motivo, mas eles já tinham as bases para a disseminação do Evangelho naqueles corações. Sobretudo, as duas principais, repitamos, tá? A crença no Deus único, ou seja, o monoteísmo, aliada à vinda do Messias, derivada das Escrituras, das profecias. Enquanto que os gentios ainda não tinham essa base para que germinasse o Evangelho naqueles corações. Muito bem, então quem era o povo de Israel? Vejamos, né? Um pequeno povo onde já acreditava, olha, como dissemos, no Deus Uno, Deus único, monoteísmo, assim como esperavam a vinda do Messias. Portanto, pessoal, eles estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas a eles acolherem a palavra. Ou seja, de forma efetiva, havia um terreno que estava propício à disseminação do Evangelho, da Boa Nova. Por isso que o Cristo, na sua assertiva, sublime, transcendental, porque o Cristo tinha um magnetismo fantástico, né? O nosso governador planetário, nosso guia, nosso modelo, participou inclusive da gestação do planeta Terra. Emmanuel nos coloca isso no livro A Caminho da Luz. Vimos também lá o irmão Auro no livro Universo e Vida, né? Psicografia do Hernando Trindade Santana. Então sabemos que o Cristo cósmico, né, que é o nosso governador, né, há tempos incontáveis já era um espírito superior, perfeito. Portanto, tinha esse magnetismo que tocava, toca e tocará no infinito os nossos corações.
Bom, Kardec também coloca um trecho muito interessante que chama a nossa atenção. Vejamos. Em muitas circunstâncias, prova Jesus que suas vistas não se circunscrevem ao povo judeu, mas que abrange o quê? A humanidade toda. Se, portanto, diz a seus apóstolos que não vão ter com os pagãos, ou seja, os gentios, né, pessoal, como vimos, não é que desdém da conversão deles, porque nada teria de caridoso. Então, se eventualmente, por um descuido, nós lêssemos, né, esta frase, e alguém, por um descuido, poderia, né, imaginar, ora, então Jesus não está sendo caridoso, o que é uma coisa completamente infundada, não é isso? Na verdade, pessoal, foi uma prioridade, uma ordem de prioridade, levar aqueles irmãos, povo de Israel, a palavra, porque eles já estavam preparados. Tá? Em seguida, alcançar o quê? A humanidade toda, né, pessoal? Pois sabemos que mesmo as religiões orientais, os prepostos de Jesus estavam trabalhando, né? Ou seja, antes da vinda do Mestre. O Aro, novamente no Universo em Vida, fala sobre isso, das religiões orientais. O Evangelho segundo o Espiritismo nos fala, na Grécia Antiga, de Sócrates, Platão, precursores da doutrina do cristianismo e, portanto, da doutrina espírita, não é isso? Então, são seres de luz enviados pelo Mestre, todos para preparar, não é isso, gente? A disseminação que chegará um dia à humanidade toda. Gentios, não gentios, samaritanos, né? Da atualidade, a gente vai já ver essa diferença. Pois bem. Bom, lá em João nós temos uma passagem que também faz a comparação no sentido profundo acerca dos samaritanos, né? Então, lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Então, os samaritanos, também naquela época, né, eles eram um povo que não era bem visto pela população. Mas Jesus, através da parábola do samaritano, deste exemplo da mulher samaritana, né, nos dá a entender que todos somos filhos de Deus. Todos somos seres da criação, criados simples e ignorantes, como Kardec bem coloca, mas que um dia todos nós seremos anjos. Isso. Gente, e quem são os 12 apóstolos da atualidade? Porque Jesus utilizou-se de 12 homens e não de 12 anjos, como nos assevera Haroldo Dutra Dias. Então, na atualidade, quem seriam esses 12 apóstolos? Kardec esclarece, pessoal, que os 12 apóstolos na atualidade são os trabalhadores da última hora. E quem são os trabalhadores da última hora? São simpatizantes da doutrina espírita, bem como os trabalhadores da doutrina espírita. Portanto, cabe a nós a responsabilidade de disseminação, de divulgação, de levarmos a boa nova, o cristianismo redivivo a tantos corações, a tantas pessoas que sofrem, que passam por alguma dor severa, por depressão. É necessário irmos ao encontro do infortúnio oculto, né? A busca dessas pessoas que estão sedentas, a bem da verdade, todos nós estamos sedentos da boa nova, que consola os nossos corações, que esclarece as nossas dores, que explica de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui, né?
a reencarnação, a desencarnação, a pluralidade das existências. Há muitas moradas na casa do meu pai, a vida em outros orbes. Então, são tantos postulados que a doutrina espírita, a literatura espírita, grandes oradores, o Chico, o Xavier, o Divaldo, tantos irmãos que nos ajudam a melhor entender e compreender o significado transcendental do Evangelho de Jesus em nossas vidas. Bom, e quem seriam os gentios da atualidade? Né? Já vimos que há aproximadamente 2000 anos, os gentios eram exatamente o povo que não pertencia a Israel, né? Ou seja, os não-judeus, que tinham a crença em vários deuses, o politeísmo, né? Adoravam vários deuses. Bom, era um povo que naquela época não estava preparado para receber a semeadura do Mestre Jesus nos corações dos 12 apóstolos, naquela época, né? Então, quem seriam na atualidade, trazendo para o contexto atual, os gentios? E Kardec nos classifica em 3 formas. Vejamos. Bom, os gentios na atualidade, segundo Allan Kardec, nos coloca, seriam os incrédulos sistemáticos, bem como os zombadores obstinados e, finalmente, os adversários interessados. Então, olha que significado, pessoal. Bom, os incrédulos sistemáticos são aquelas pessoas que, por mais que a gente tente convencer sobre o significado da doutrina, a importância que ela teve na vida de cada um de nós, sejamos enquanto trabalhadores, ou enquanto simpatizantes, ou enquanto pessoas interessadas em conhecer, você que está aí nos assistindo pelas redes sociais do Centro Espírita Chico Xavier, né? Então, existem pessoas que são incrédulas de forma sistemática. Por mais que haja literatura espírita, os exemplos da mediunidade, tantas situações, os sonhos premonitórios, são várias situações. Ainda assim, aquela pessoa ela é de forma sistemática um incrédulo, né? Bom, temos uma segunda categoria, segundo Allan Kardec, que seriam o quê? Os zombadores obstinados. Então aqui nós temos, gente, as pessoas que desdenham da doutrina espírita, né? Que fazem piada, aquelas piadinhas, não é isso? Então são irmãos que, infelizmente, não estão preparados ainda para a compreensão das verdades sublimes e eternas da doutrina espírita em nossas vidas. E, finalmente, uma categoria que Kardec coloca, que seriam os adversários interessados. Então, seriam aquelas pessoas que, de forma interessada, querem o quê? Desvirtuar a mensagem espírita. Então, eles ficam criando falácias, um cientificismo, um materialismo exacerbado, né? Não acreditam na sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, na reencarnação. Então, são pessoas que são consideradas adversários interessados em quê? Em destratar a doutrina espírita. Então, que temos muito cuidado com essas 3 categorias que Kardec põe, que seriam os gentios da atualidade. Então, a gente precisa ter muita atenção com essas categorias, né? Portanto, demos prioridade, vamos ter que dar prioridade às pessoas que já têm um interesse em ouvir sobre a doutrina espírita, né? Que já estão lendo aqueles livros. Se você é um neófito, é um novato na doutrina espírita, seja muito bem-vindo, meu querido irmão. Estamos de braços abertos para acolhê-lo aqui nas palestras, no tratamento espiritual, através da literatura espírita vastíssima que consola, que esclarece os nossos corações. O livro espírita
é um companheiro inseparável em nossas vidas. Bom, no slide seguinte, vejamos qual a tarefa dos 12 apóstolos que se multiplicaram, gente. Vejamos agora, né? Levar o evangelho a todo mundo. Então, quando Kardec nos coloca mais uma frase de profundo significado filosófico, então, a tarefa do espírita verdadeiro. Mas quem é o espírita verdadeiro? Como que se reconhece o espírita verdadeiro? Né? Nós temos lá no Livro dos Espíritos essa questão simbólica. Bom, a espiritualidade amiga, os seres de luz nos afirmam que se reconhece o espírita verdadeiro pela transformação moral e pelo esforço em domar as más inclinações. Então, este é o espírita verdadeiro. Né? E qual é a tarefa desse espírito verdadeiro, né, desses 12 que se multiplicaram? Levar o evangelho a todo mundo. Olha que interessante. Então, nós não podemos colocar, como o evangelho nos esclarece, a luz debaixo do alqueire. Né? É preciso que ela ilumine outros corações. Então, é preciso que levemos o evangelho a todo mundo. Não é só a nossa família, não é só o nosso vizinho, não é só o ambiente de trabalho, é todo mundo. Então, as redes sociais, a internet hoje está aí para facilitar a divulgação do Espiritismo. Hoje, por exemplo, né, eu estou aqui em São Luís, Maranhão, falando para os irmãos que estão aí no Piauí, em Parnaíba e em outras cidades que nos assistem. Olha que interessante. Bom, dando continuidade, qual a nossa postura diante da divulgação do Evangelho para que outro te ouça? Então, será que basta as palavras para que a gente consiga convencer os nossos irmãos a prosseguir, a vencermos as dificuldades, né, a adentrar na doutrina do Cristo, né, a doutrina espírita? Vejamos qual é a postura que facilita a tradução dessa comunicação, que deve ser de coração para coração. Então, vejamos. Primeira delas, afinidade de ideias. Então, se o irmão não tem afinidade de ideias, é semelhante a que não haja uma comunicação saudável entre aquelas pessoas. Né? Então, é importante que haja uma afinidade de ideias. É o pontapé inicial. Se não houver afinidade, fica um pouquinho complicado, né, gente? Que haja essa comunicação assertiva, chamemos assim. Segundo ponto, a forma de abordagem do conteúdo. Então, o conteúdo ele tem que ser passado, tem que ser transmitido de forma leve, né? De forma simples, mas não simplista. Tem que haver a profundidade no conteúdo, é isso. E assim como avançamos degrau por degrau na senda infinita do progresso, pois a humanidade não dá saltos, né? Essa forma de abordar o conteúdo tem que ser de forma gradativa. Não é isso, gente? Bom, a questão dos melindres, infelizmente, é uma problemática, né, diante de tantas imperfeições que carregamos no íntimo de nossa alma, vinda do pretérito de outras vidas, né? Infelizmente, muitas pessoas ainda se melindram, não é isso? Então, o melindre também tem que ser combatido. E, finalmente, diríamos que a forma mais eficiente, que vai além do que a fala, são as nossas atitudes, né? Derivadas da reforma íntima, do esforço que a gente possa fazer para estar melhorando o quê? De forma contínua. Né? Bom, por isso, quando Jesus falava, o que acontecia? Foi por isso que Jesus lhes disse: ide em busca das ovelhas transviadas de Israel. Isto é, ide semear em terreno já roteado. Afinidade de ideias, né? Já havia ali uma questão de... Ninguém é perfeito, sabemos disso, mas os melindres já estão controlados. Né? Sabia, portanto, que a conversão dos gentios se daria a seu tempo. Então, naquela época, Jesus
apenas não deu prioridade à divulgação dos gentios. Ele falou, e de antes, essa palavra é muito importante que seja frisada, antes as ovelhas transviadas de Israel. Então, se temos hoje um irmão que se desviou da casa espírita, né, que possamos buscar esse irmão, porque ele já tem a base, e certamente aconteceu algum mal-entendido, um melindre, e é necessário que a gente busque esse irmão a retomar, né, essa corrente do bem. E aí, mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no centro mesmo do paganismo. Né? Os pagãos, os não-judeus, os gentios, foi lá que, a exemplo do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, né, se deu, digamos, essa grande divulgação do cristianismo. Né? Então, falando sobre Paulo, né, que é o apóstolo dos gentios. Por quê, gente, que Paulo é apóstolo dos gentios? Afinal de contas, porque foi exatamente, não naquela época inicial, quando Jesus asseverou, mas um pouco depois, né, o Paulo foi pregar exatamente para os gentios, para os pagãos. E vejamos a situação de Paulo, né, e nós recomendamos a leitura de um livro fantástico do Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, cujo título é Paulo e Estevão. Gente, é um livro simplesmente maravilhoso que dá o exemplo desse apóstolo, porque ele passou de maior perseguidor dos cristãos ao maior divulgador da causa do Cristo. Né? A mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas do Cristo. Isso? Bom, como dissemos, Paulo passou do maior perseguidor para o maior divulgador do cristianismo. Né? E essas palavras podem também aplicar-se aos adeptos e aos disseminadores do espiritismo. Portanto, cada um de nós temos essa responsabilidade de levarmos a doutrina espírita, o cristianismo redivivo a tantos corações sedentos dessa boa nova que consola a todos nós. Mas vale abrir os olhos assim cegos que desejam ver, claro, do que é um só que se compraza na treva, porque assim procedendo, em maior proporção, se aumentará o número dos sustentadores da causa. Então, Kardec também nos coloca essa frase que cabe à nossa meditação. Não é isso, pessoal? E o que nós estamos fazendo para semear o Evangelho? Que essa reflexão, que a gente possa agora, né, interiorizar essa reflexão, essa questão, e façamos no nosso íntimo, da alma, o que nós estamos fazendo para semear o Evangelho. Será que estamos fazendo apenas da boca para fora? Ou estamos vivenciando no dia a dia? Né? Uma reflexão que cabe a cada um de nós façamos nessa noite. Bom, vamos trazer agora um trecho do livro Cartas e Crônica do Irmão X, né, Humberto de Campos, que fala sobre a petição de Jesus. Leiamos em conjunto. E Jesus, retido por deveres constrangedores, junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão, um gesto de bênção. Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudar. Sara, a filha dele, prostrada no leito, tinha a cabeça conturbada e o corpo abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmado e sorridente, com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições, à sombra noturna, vinha de retorno enunciando inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse Pedro, Simão, ao mestre que lhe escutava os apontamentos. Todo esforço baldado, tudo em vão. Como assim? E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdidão.
antes fosse um parque selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho no paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter informações para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas, ao pé de serva bonita e jovem que se refelestava no chão, positivamente embriagada. Gente, o resumo da conversa, né, e Jesus responde para ele, né, o texto é um pouco maior, mas a gente quer chamar a atenção para essa resposta de Jesus. Há muito tempo, quando te incumbi de ires ao encontro deles, apenas te pedi para auxiliar. Gente, que frase de Jesus. Pois assim acontece conosco. Diariamente somos chamados. O apelo do Cristo está sempre em nossas vidas. Só que ao invés de auxiliarmos, a gente traz N questões, N obstáculos, né? Várias situações que seriam barreiras. Mas Jesus fala, apenas te pedi para auxiliar. E não para criticar, poderíamos acrescentar, né, pessoal? Gente, então chegamos ao final da nossa conversa dessa noite, né? Esperando que todos tenham refletido sobre o tema e que a paz do Mestre Jesus ilumine, abençoe e proteja todos nós. Muito boa noite, muita paz e que façamos a nossa prece de encerramento. Então, convidamos a todos a fechar os olhos, a levarmos o pensamento nesse momento, a figura do nosso Mestre e Senhor Jesus, agradecendo a Ti, Senhor Jesus, pela chance que nos dá de conhecermos um pouquinho da doutrina consoladora, a doutrina dos Espíritos, Senhor Jesus, que esclarece no fundo das nossas almas situações complexas do passado, mas que o teu perfume suaviza o entendimento dessas situações. Por isso, Senhor Jesus, que sejamos divulgadores através do exemplo para vencermos as imperfeições morais, Senhor Jesus. Tu conheces o quanto somos seres ainda pequeninos, o quão longe estamos da tua luz, do teu amor infinito. Por isso, Senhor Jesus, te rogamos, te pedimos, segure nas nossas mãos e ensina-nos, Senhor Jesus, a caminhar na direção do teu evangelho, de luz e de amor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Que a tua paz permaneça nos nossos corações, abençoando os nossos lares, os nossos familiares e aqueles irmãos que tanto necessitam, Senhor, da tua boa nova. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, Senhor, aos homens de boa vontade. Graças a Deus. Muita paz. Muito obrigado. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire.
Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.